Lição 11. Credes que recebestes, a fé que recebe. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedides, credes que recebestes, e será assim convosco. Marcos capítulo 11, verso 24. Que promessa! É tão grande, tão divina, que nosso coração tão pequeno não pode compreendê-la e busca de toda forma possível limitá-la ao que pensamos ser seguro ou provável, em vez de permitir que ela, com seu poder e energia vivificantes, tal como nos foi concedida, penetre em nós, para ampliar nosso coração para receber tudo que seu amor e poder estão prontos para fazer por nós. A fé está muito longe de ser uma simples convicção da verdade da palavra de Deus ou uma conclusão a partir de certas promessas. É o ouvido que ouvi Deus dizer que Ele fará e o olho que o vi fazendo isso. Portanto, onde há verdadeira fé, é impossível que a resposta não venha. Se somente compreendermos a única coisa que Ele pede de nós enquanto orarmos, crede que recebestes. Ele compreenderá e fará o que prometeu, e assim será convosco. A essência da oração de Salomão em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 4. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu. É a essência de toda verdadeira oração. É a jubilosa adoração a um Deus cujas mãos sempre asseguram o cumprimento do que sua boca falou. Que nesse espírito ouçamos a promessa que Jesus dá. Cada parte dela tem uma mensagem de vida. Tudo quanto. Assim que ouvimos isso, nossa sabedoria humana começa a duvidar e dizer: isso certamente não pode ser verdade. Mas se não é, por que o mestre disse isso usando a expressão mais forte que ele poderia achar? Quanto mais? E se não, é porque usaria isso mais de uma vez? Não foi ele que também disse: se podes, tudo é possível ao que crê? Se tiveres fé, nada vos será impossível? A fé é a obra total e completa do Espírito de Deus pela sua palavra, no coração preparado do discípulo que crê, de modo que é impossível que o cumprimento não venha. Fé é o penhor e o sinal de que a resposta virá. Sim, e tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. A tendência da razão humana é interferir aqui com certas prerrogativas, tais como se for possível, se for da vontade de Deus, para quebrar a força de uma declaração aparentemente perigosa. Que tenhamos cuidado para não tratar assim as palavras do Mestre. Sua promessa é a mais pura verdade. Ele quer que a expressão, tantas vezes repetida, tudo, penetre em nosso coração para nos revelar a força do poder da fé, como a cabeça verdadeiramente chama os membros de seu corpo para compartilhar com ele de seu poder, como nosso Pai coloca seu poder totalmente à disposição do Filho que confia plenamente nele. Através do todo, a fé recebe alimento e força. Se enfraquecemos nisso, enfraquecemos a fé. O tudo quanto é incondicional. A única condição é o que está implícito no crer. Antes de crer, temos de descobrir e saber qual é a vontade de Deus. Crer é o exercício de uma alma rendida e entregue à influência da palavra e do Espírito. Uma vez que cremos, nada será impossível. Que Deus nos livre de tentar e levar seu tudo ao nível do que achamos ser possível. Que simplesmente agora tomemos o tudo quanto de Cristo como a medida e a esperança de nossa fé. É a semente da palavra que, se a recebermos assim como Ele a dá e aguardarmos no coração, irá germinar e criar raízes, enchendo nossa vida com sua plenitude e produzindo fruto em abundância. Tudo quanto em oração pedides. É pela oração que o tudo deve ser levado a Deus, pedido e recebido dele. A fé que o recebe é o fruto da oração.
De um lado, tem de haver fé antes que haja oração. Por outro lado, a fé é o resultado e o desenvolvimento da oração. É na presença da pessoa do Salvador, em comunhão com Ele, que a fé cresce para alcançar o que a princípio parecia tão alto. É em oração que nós sustentamos nossos desejos à luz da santa vontade de Deus, para que nossos motivos sejam testados e a prova seja dada de que estamos de fato pedindo em nome de Jesus e somente para a glória de Deus. É em oração que esperamos pela liderança do Espírito, para nos mostrar se estamos pedindo a coisa certa e no Espírito certo. É em oração que nos tornamos conscientes de nossa falta de fé, que somos encorajados a dizer ao Pai que de fato cremos e que provamos a realidade de nossa fé pela confiança com que perseveramos. É em oração que Jesus ensina e inspira a fé. Aquele que espera para orar ou perde o ânimo de orar porque ainda não sente fé suficiente para obter uma resposta, nunca aprenderá a crer. Aquele que começa a orar e a pedir descobrirá que o espírito de fé certamente só é encontrado aos pés do trono. Crede que recebestes. É evidente que temos de crer que recebemos todas as coisas que pedimos. O Salvador não quer dizer que, porque o Pai sabe o que é melhor, talvez nos dê algo diferente. A própria montanha que a fé quer remover é lançada ao mar. Há um tipo de oração pela qual em tudo fazemos conhecido nosso pedido em oração e súplica, e a recompensa é a doce paz de Deus, guardando nosso coração e mente. Essa é a oração de confiança. Refere-se às coisas que não podemos descobrir se Deus vai conceder ou não. Como filhos, fazemos conhecidos nossos desejos de inúmeras coisas da vida diária e deixamos com Ele a decisão de dar ou não segundo o que acha melhor. Mas a oração da fé a qual Jesus se refere é algo diferente e mais alto. Quando, se no interesse maior da obra do Mestre ou nas preocupações pequenas de nossa vida diária, a alma é levada a ver que nada honra mais o Pai do que a fé que tem certeza de que Ele fará o que disse ao nos dar tudo o que pedirmos e se firma na promessa demonstrada pelo Espírito. Tal fé pode ter certeza de que receberá exatamente o que pediu. Note como claramente o Senhor afirma isso em Mateus 11:23. Se alguém não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será feito com ele. Essa é a bênção da oração da fé a que Jesus se refere. Crede que recebestes. Essa é uma palavra de extrema importância, que é muitas vezes mal entendida. Creia que recebeu agora, enquanto ora, aquilo que pediu. Talvez você tenha isso em sua experiência pessoal somente mais tarde, quando verá aquilo pelo qual creu. Mas agora, sem ver, você tem de crer que já foi dado pelo Pai no céu. Receber ou aceitar uma resposta de oração é como receber ou aceitar Jesus ou seu perdão, algo espiritual, um ato de fé sem considerar qualquer sentimento. Quando suplico por perdão, eu creio que Jesus está no céu intercedendo por mim e recebo perdão. Quando suplico por qualquer dádiva especial que esteja de acordo com a palavra de Deus, creio que o recebo, creio que tenho isso, eu me aposto disso pela fé. Eu agradeço a Deus pelo que é meu. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. E assim será convosco. Isto é, a dádiva de que a princípio recebemos em fé conforme concedida a nós no céu, se tornará nossa experiência pessoal. Mas será necessário orar mais tempo, uma vez que sabemos que fomos ouvidos e recebemos o que pedimos? Há casos em que não será necessário, em que a bênção já está a caminho, se mantivermos nossa confiança e provar nossa fé louvando pelo que já recebemos, mesmo sem experimentar isso ainda. Mas há casos em que a fé precisa ser mais experimentada e fortalecida através da oração perseverante. Somente Deus conhece quando tudo em nós e ao nosso redor está totalmente preparado para a manifestação da bênção que foi dada à fé. Elias sabia com certeza que a chuva viria. Deus prometera isso. E mesmo assim teve de orar 7 vezes. Essa oração não era apenas um espetáculo ou teatro. Era uma intensa realidade espiritual em seu coração.
que prostrado rogava e acima do céu onde tinha seu trabalho eficaz para realizar. É pela fé e pela paciência que herdamos as promessas. A fé diz mais confiadamente: eu recebi. A paciência persevera em oração até que a dádiva concedida no céu é vista na terra. Crede que recebestes, e assim será convosco. O louvor e a oração confiante são a ligação entre o receber no céu e o ter na terra. E agora, lembre-se de algo mais. Foi Jesus quem disse isso. À medida que vemos os céus abertos para nós e o Pai no trono se oferecendo para nos dar seja o que for que pedirmos em fé, nosso coração sente-se totalmente envergonhado por aproveitarmos tão pouco de nosso privilégio e totalmente temerosos de que nossa débil fé não compreenda o que está de modo tão evidente ao nosso alcance. Existe uma coisa que deve nos fortalecer e nos deixar cheios de esperança. É que Jesus nos trouxe essa mensagem do Pai. Ele mesmo, quando estava na terra, viveu uma vida de fé e oração. Foi quando os discípulos expressaram sua surpresa a respeito do que fizera com a figueira que ele lhes disse que a mesma vida que levava podia ser vivida por eles. Eles podiam ordenar não somente a figueira, mas a própria montanha e seriam obedecidos. E ele é a nossa vida. Tudo o que ele era na terra é em nós agora. Tudo o que ele ensina de fato provê. Ele mesmo é o autor e consumador de nossa fé. Ele dá o espírito de fé. Que não tenhamos medo de que tal fé não seja para nós, assim como foi para o Filho. É para todo filho do Pai. Está no alcance de qualquer um que agir como filho, rendendo-se à vontade e amor do Pai e confiando na palavra e poder do Pai. Querido irmão, que o pensamento de que essa palavra é dada por Jesus, o Filho, nosso irmão, nos encoraje e que nossa resposta seja: sim, bendito Senhor. Cremos de fato em tua palavra. Cremos realmente que recebemos tudo o que pedimos. Senhor, ensina-nos a orar.